Proteger recursos na nuvem da AWS, olha, às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas hoje a gente vai descomplicar isso. Vamos entender como se constrói uma verdadeira fortaleza digital para os nossos dados, sabe? Passo a passo, dentro da Virtual Private Cloud, a famosa VPC. A ideia é exatamente essa, pensar que a gente está construindo uma fortaleza digital para proteger dados e aplicações. Mas como é que se faz isso? Quais são as muralhas, os portões e os guardas que funcionam de verdade no ambiente da nuvem? É isso que a gente vai descobrir agora. Ok, então vamos lá. Antes de construir qualquer coisa, a gente precisa ter certeza de que a fundação é sólida. E na AWS, essa fundação se chama Modelo de Responsabilidade Compartilhada. Muita gente tem a impressão de que, ao migrar para a AWS, a segurança é um problema resolvido por eles. Mas, na verdade, não é bem assim que a banda toca. É uma parceria. A segurança na nuvem é um trabalho em equipe. E entender quem faz o quê é o primeiro passo. E talvez o mais importante de todos. E aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. A AWS cuida da segurança da nuvem, ou seja, os data centers, a rede física, o hardware, tudo isso é com eles. A nossa parte do acordo é a segurança na nuvem. Isso significa configurar os serviços direito, gerenciar quem acessa o quê e, claro, proteger os nossos dados. Beleza, com a fundação no lugar, a primeira camada de defesa da nossa fortaleza é controlar quem tem as chaves. E isso nos leva direto para a gestão de identidade e acesso. O IAM, ou IAM, é tipo o porteiro da nossa fortaleza. É ele que verifica a identidade de todo mundo que tenta entrar e decide exatamente o que cada um pode ou não pode fazer lá dentro. É o nosso controle de acesso central. Olhando a estrutura do IAM, a gente vê as peças do quebra-cabeça. Tem usuários e grupos, que é algo bem intuitivo. Agora, o conceito de roles, ou funções, é super poderoso. Ele permite que serviços ou usuários assumam permissões temporárias, o que é muito mais seguro. E tudo isso é definido por políticas. Mas olha, se tem uma coisa para levar daqui, é esta: o princípio do privilégio mínimo. A gente só entrega as chaves estritamente necessárias para a tarefa, nada a mais. Agora que a gente já controla quem tem as chaves, vamos construir as muralhas externas da nossa fortaleza. Na AWS, essa primeira linha de defesa são as Network Access Control Lists, ou, para facilitar, as Network ACLs. Olha só como funciona. A Network ACL opera no nível da subrede. Pensa nela como uma muralha bem alta em volta de um bairro inteiro da nossa fortaleza. Ela filtra todo e qualquer tráfego antes mesmo que ele chegue perto das casas individuais. Vamos analisar as características dessas ACLs. Elas protegem a subrede inteira e, um ponto muito importante, elas podem negar o tráfego de forma explícita, algo que a gente vai ver que é diferente depois. Mas a característica mais crucial aqui, que a gente precisa entender bem, é que elas são stateless. E o que isso significa na prática? Bom, vamos ver. Stateless quer dizer literalmente sem estado ou sem memória. Imagina um guarda com memória de peixe. Ele vê alguém entrando com um passe livre, tudo certo. Um segundo depois, essa mesma pessoa tenta sair e ele não faz a menor ideia de quem ela é. Ele precisa checar a lista de permissões de saída do zero. É por isso que são necessárias regras explícitas tanto para o tráfego de entrada quanto para o de saída. Certo. Se as ICLs são as muralhas externas, a próxima camada de defesa são os guardas pessoais de cada recurso. Vamos falar sobre os Security Groups. Agora a gente vai mais a fundo. Diferente da ACL, que protege o bairro inteiro, um Security Group é como um guarda-costas que fica na porta de cada casa, de cada instância EC2. A proteção aqui é muito mais granular, muito mais específica. E aqui, as regras do jogo mudam um pouco. Security Groups operam no nível da instância, e diferente das ACLs, eles só têm regras do tipo permitir. Mas a maior diferença de todas, e o que os tornam tão práticos, é que eles são stateful. E aqui está a mágica do stateful. Esse guarda-costas é inteligente, ele tem memória. Se ele permitiu que uma requisição entrasse, ele se lembra dela e, automaticamente, abre a porta para a resposta sair. Não precisa criar uma regra de saída separada para essa conversa específica. É isso que torna os Security Groups tão conveniente no dia a dia. Então, a gente chega no ponto crucial. Não é uma questão de escolher um ou outro, sabe? O segredo é usar essas camadas juntas para construir uma defesa que seja robusta, uma defesa em profundidade. Essa tabela aqui é um resumo perfeito. De um lado, Security Groups, agindo na instância. Do outro, Network ACLs na subrede. Security Groups só permitem, enquanto ACLs podem permitir
e também negar. E a grande virada de chave. Security Groups são stateful, eles lembram das conexões. As ACLs são stateless, cada pacote é uma nova decisão. Entender bem essa tabela é a chave para dominar a segurança de rede na AWS. E esse diagrama aqui ilustra brilhantemente o conceito de defesa em profundidade. O tráfego que vem da internet passa pelo roteador, aí ele é filtrado pela Network ACL na subrede e, por último, ele é verificado pelo Security Group já na porta da instância. São múltiplas camadas de proteção. E essa citação, que vem da própria documentação da AWS, só reforça a ideia. Security Groups são a base, mas as Network ACLs adicionam uma camada extra e muito poderosa de segurança. E para fechar, vamos aos princípios de ouro da nossa fortaleza. Primeiro, privilégio mínimo em absolutamente tudo. Segundo, defesa em profundidade, usando ACLs e Security Groups juntos. E por fim, uma regra de ouro, ser extremamente restritivo com portas de gerenciamento, como SSH e RDP. Nunca, mas nunca mesmo, abrir essas portas para o mundo todo. É importante lembrar que segurança na nuvem não é um produto que se compra, é um processo que se constrói. Agora, a planta baixa está aí. A pergunta que fica é quão forte vai ser essa fortaleza? A construção começa agora.